estava orando. A gente faz planos, mas tem incertezas. Isso é o fato, né? Porque não está garantido. Se a gente tivesse já o diário já pronto do ano inteiro, o que vai acontecer no dia tal, no mês tal, chegar no final do ano, eu sei que está assim, pô, já sabe tudo. Mas não é assim a vida. Ela é um campo a ser descoberto, é algo a ser descortinado, né? E a gente olha então para o futuro sem saber ao certo muitas coisas do que esperar. Entretanto, e a gente cantou agora há pouco aqui uma canção bem específica, Deus continua sendo o mesmo. Ele fecha a boca de leão, Ele abre o mar, né? Essa canção é muito linda, né? Deus faz um caminho, às vezes, no deserto. Ou seja, às vezes Ele tira você do deserto e leva você para um lugar cheio de flores, cheio de verde, cheio de abundância, mas às vezes Ele te coloca também no deserto. O caminho que o povo foi no deserto foi Deus quem os levou. Jesus também foi levado para o deserto quando foi a tentação dele, né? E sabe, eu queria comentar hoje no capítulo de Josué 1, porque foi um tempo de desafios enormes. Porque se você for ver, o último capítulo do livro anterior, Deuteronômio 34, termina com uma sentença muito ruim. Assim, Moisés, meu servo, é morto. Moisés tinha 120 anos. Nós estamos estudando aqui o Êxodo, né? Como ocorreu, como Moisés liderou. Então ele era o maior líder de Israel da época, um homem que falava com Deus face a face, né? O homem que tirou o povo do Egito. Claro que quem tirou foi Deus, mas através dele, ele era o porta-voz, ele que era aquele que comunicava, e agora ele não estaria mais ali. Então é natural que se tivesse incertezas, preocupações, como se daria o mundo, como seria agora, porque eles ainda não tinham entrado em Canaã. Então o livro de Josué começa com essa declaração forte, né? Moisés, servo do Senhor, é morto. Então, veja bem, capítulo 34 de Deuteronômio, nós estamos diante de um funeral, e o povo chorou 30 dias, que era a forma de um luto, de celebrar o luto, de festejar o luto, se a gente pode dizer que é uma festa desse sentido, você entende o que eu estou falando, né? Mas agora o livro de Josué ele já começa com um chamado e uma perspectiva, porque as circunstâncias elas se impõem a nós. A gente não escolheu, nem Josué tinha escolhido que Moisés morresse, ainda mais sem entrar em Canaã, né? Eu acho que se perguntasse a ele, ele falou assim, não, deixa entrar em Canaã, destruir todos os inimigos, tomar posse da terra, agora, Senhor, pode levar ele. Mas não, chegou um momento difícil, sabe? Por quê? Deus está dizendo, olha só, apesar de o mundo não parou, você não pode parar, você está vivo e você tem que tocar, é hora de avançar. E o contexto, então, é exatamente esse, né? O povo foi escravo no Egito. A gente está estudando isso aqui, vou repetir de novo, cerca de 400 anos, 430 anos. Deus levanta Moisés, agora 40 anos no deserto, caminhando. Eles estão diante da fronteira da terra prometida. E antes de entrar, então, Moisés morre. E agora Deus, então, levanta Josué como um líder. Porque a obra, gente, é maior do que o obreiro. Qualquer obreiro passa, mas a obra de Deus, os planos de Deus, eles não acabam, sabe? Então, eu fico me colocar no coração de Josué, eu acho que se você também fizer uma introjeção disso, né? Ele perdeu o seu líder espiritual. É alguém que ele tinha segurança. Vamos por aqui que vai dar certo. Deus me falou, assim vai ser, né? Ele perdeu o seu mentor, aquele que ensinava ele. O homem que eu tenho certeza era o mais influente da sua vida. O referencial maior. E o texto, ele não vem minimizar a dor, porque a dor do luto, a dor do amor de quem a gente gosta, de quem está conosco, ela acontece, mas o texto não permite que paralise diante do avanço do projeto de Deus, né? Era como se tivesse Deus dizendo para ele, Josué, o passado
foi importante. Foi importante você participar disso tudo. Foi importante você ver esse desafio com Moisés. Você viu como eu fiz. Você aprendeu comigo, aprendeu com ele, aprendeu com os erros dele. Agora você não pode parar. Você tem que avançar, porque a promessa ainda estava de pé. A terra prometida ainda era algo que tinha que ser alcançado. Ela era na mente deles ainda como uma promessa. Mas o plano redentor de Deus ainda continuava, né? Começou lá atrás e Deus continua e iria a redimir. Então, esse é um texto assim que eu vejo que é bem apropriado para o início do ano novo, porque nesse ano que passou, há perdas que a gente não escolhe. Há dores que ninguém pediu aqui, mas Deus não cancela seus propósitos. Deus tem, a despeito das nossas perdas, Ele tem um plano, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, e nenhum dos seus planos, ele é pego de surpresa. Nós, sim, somos pegos de surpresa, e Ele manda a gente avançar, mesmo que muitas vezes chorando. E o povo estava chorando, 30 dias de luto, mas tinha que seguir. Bom, o ano novo está aí, nas portas. Hoje é dia 28, então, muito pertinho, né? Significa o quê? Um novo desafio. Eu não sei o que vai ser. Eu sei que você pode falar assim, todo mês é igual, todo dia é igual, mas a humanidade conta anos. Deus estabeleceu até anos. Quando você viu que lá no Êxodo, quando estava saindo do Egito, esse vai ser o primeiro mês do ano, o mês de Abib, né? Então, gente, talvez assim, um ano de 2024 para um tenha sido muito bom, excelente, só bênção. Dia 25, desculpa, 26 é o que entra. Para outros, de frustração. Para outros, de despedidas. E hoje estamos despedindo, não é? Só até logo, não é isso? Mas olha só, a vida não para. Nem o Iveson pode parar, sua família, no plano de Deus, porque a gente ainda continua com a mesma fidelidade de Deus para conosco. Seja que está ruim, seja que está bom, Deus continua sendo o mesmo. E, por favor, abra então Josué 1. Eu sei que estamos sem almoço, não vou ser longo. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Por quê? Deus mandou Moisés subir a um monte lá, Pisga, olhar a terra prometida de longe, e lá ele iria morrer. Agora, e o povo estava lá embaixo. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Segue, por favor. Todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometia Moisés. Território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, olha que promessa, eu estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Parece as palavras de Jesus, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos não terminaram. Então, qual é a ordem de Deus para ele? Veja que está no imperativo, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente, seja forte e, agora acrescenta mais, e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Veja que ele associa a coragem e a força na obediência à palavra de Deus. Eu vou citar isso mais à frente. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado, de novo, de fazer segundo tudo o que nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado,
porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, amigos, esse foi o pano de fundo. Josué não era Moisés. Moisés era um homem experiente com Deus, e ninguém nasce sabendo tudo, nem perfeito, nem tendo uma maturidade espiritual para tudo, mas nós somos desafiados. Né? O Roberto faleceu, o Betinho teve que assumir uma responsabilidade. Não está preparado. Deus capacita. A vida é assim. Há uma promessa, contudo, de que Ele estaria conosco, e isso é chave. Josué não era Moisés, ele tinha um perfil diferente. Até como as pessoas iriam receber, como o povo ia aceitá-lo, né? Toda liderança é uma liderança diferente, porque nós temos temperamentos diferentes. E os desafios também são diferentes, dependendo da geração. Mas agora, ele tinha que ter uma postura, sabe? Por quê? Eles estavam saindo do deserto, agora eles tinham que conquistar. É um pouco diferente, né? Tinha um maná diário, você sabe dessa história, né? O maná quer dizer, o que é isso? Era um bolinho doce que Deus mandava, agora eles tinham que ter trabalho, já. E eles iam entrar em guerra, era guerra mesmo, corporal, de ter que entrar em luta contra o inimigo, né? Havia novas decisões, então, a serem tomadas, muito sérias, e essas decisões exigiriam muito de Josué. E essa palavra primeiro, então, que Deus faz com Josué, com o líder daquele povo, porque Deus falou que com ele libertaria, então, todas as nações ali, daria como possessão toda aquela terra. O contexto, então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. A Bíblia fala ali, todo lugar que pisar a planta do pé eu vou te dar. Essa é uma promessa para o povo de Israel naquela época. Ela não é aplicada hoje a nós, porque se fosse assim, eu ia lá andar na praia toda, as ruas ali, tudo é meu. Agora, né, onde eu botar a planta do pé é meu. Não é isso, era específica. Mas há promessas do Velho Testamento que são aplicadas a nós hoje. E estamos vendo essa aí que próprio Jesus corroborou, que estaria conosco todos os dias, né? Jesus sabia da nossa dificuldade, da nossa ansiedade, e fala para você, não fiquem ansiosos pelo que é vez de comer, beber e vestir. Ou seja, se eu pudesse traduzir hoje na linguagem de hoje, não fique ansioso pelo ano que vem, você entrega a Deus e vamos viver. Sabe? E Deus falou o seguinte, Josué, olha só, ninguém vai poder resistir você todos os dias da sua vida. Essa é uma promessa que, se nós estivermos observando segundo a palavra de Deus, é uma verdade aplicável hoje. E ele fala assim como eu tive com Moisés, eu vou estar com você, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. E se Deus não nos deixa, não nos abandona, nós vamos ter vitória. Nós somos vitoriosos em todas as coisas, não é assim que diz no Novo Testamento? Então, vitória não significa, como é que eu posso falar? Só a manifestação física, que muitas vezes as lutas vêm, você vai tendo de vitórias e vitórias, você vence uma tentação, você vence muita coisa, nós somos vitoriosos por meio daquele que nos amou, através de Jesus Cristo, né? Mas o fundamento da coragem que Josué teria que ter, primeiro, teria que ser a presença de Deus. E ele viu, Moisés estava com o livro escrito já, dizendo, se o Senhor não for conosco, não nos tira do deserto. Ele sabia que o diferencial na vida do povo de Israel era Deus. A força de Josué, ele já sabia que não estava na experiência militar. Até porque eles não eram treinados militarmente falando. Mas na fidelidade a um Deus que não muda. E Josué era um homem de fé. Veja que quando foi espiar a terra, ele e Caleb voltaram com fé, a despeito de outros dizerem, é uma terra de gigante, vai ser impossível, nós não vamos conquistar nunca. Mas Deus prometeu uma presença constante. Isso te descansa? Faz respirar. Como fosse assim, eu estou contigo. Segue em frente. Não para. Calma. Eu acredito que o coração de Josué tenha acelerado. Meu pai, e agora? Chegou, o que eu temia aconteceu, né?
Mas Deus fala, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. É interessante que Deus não diz assim, Josué, você é capaz, você é bom pra caramba, você é inteligente, você é forte. Até porque ele já era velho, sabia? Ele não era novo não, era bem velho. Mas ele não diz o seguinte, eu estarei com você. Então o nosso maior medo nesse ano novo tem que ser nos afastar de Deus, porque é certo que Ele sempre quer estar conosco, mas também é certo que nem sempre nós estamos querendo estar com Ele. O nosso medo tem que ser isso, é o medo de estarmos sozinhos. E se você sem Deus não é nada, e Deus sem você, tem um ditado aí que fala, continua sendo Deus. E quando a gente perde a percepção da presença divina, nós enfraquecemos. Então chora mesmo, fica depressivo, porque você não tem Deus. Mas o que sustentava então Josué é essa palavra. Deus sabia que isso era importante para ele. Falou, eu vou ser com você. Então no início do ministério dele, ele já falou assim, você tem que estar impregnado com isso. Eu vou ser com você da mesma maneira que você viu todos os dias que eu fui com Moisés. Então eu comecei falando aqui que o ano novo traz desafios desconhecidos, né? Decidir avançar, às vezes assusta, dependendo da atitude que você vai ter que tomar. Mas o tamanho do desafio, ele tem que estar alinhado com a certeza da presença do Senhor. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Sobre as tuas palavras, sobre a palavra de Jesus, ele saiu andando, mas ele foi convidado, ele começou a andar, ele vai bem até, ele caminha um pouco, mas o movimento da água parecia que começou a ficar turbulento, ele reparou a onda, o vento, e ele começou a afundar, você lembra? Veja que ele grita para o Senhor salvar, mas enquanto ele estava olhando para Jesus, ele conseguiu caminhar, mesmo ventando. Agora começou a reparar o vento e a onda. Então a gente vê que nesse ano que inicia, nosso olhar tem que estar em Jesus. A gente tem que focar nele. Se você não focar, tu vai cair, você vai perecer, né? Eu não posso ficar olhando para a força do vento, que o vento, quem escolhe o vento? Você só sente o vento ventar. Vem a tempestade e você não escolhe. Nós somos, como é que eu falar assim, entre aspas, vítimas de uma tempestade. Você está aqui, estão dizendo que vai chover a partir de segunda-feira. Você não escolheu, é Deus quem toma conta de tudo e ordena todas as coisas. Mas a gente cantou, aquele que acalma o mar, aquele que acalma o vento, o quê? Está contigo, né? Amém? Então, quando a gente coloca as nossas visões e a nossa perspectiva em Deus, não faz com que as dificuldades muitas vezes desapareçam. Às vezes sim, porque precisa de um passo de fé e de oração, e a gente ora e Deus faz mesmo, Deus continua fazendo, né? Mas outras não desaparecem, outras são de longo prazo, outras são de curto prazo. Então a gente ainda vai enfrentar momentos difíceis, doenças, às vezes problemas financeiros, às vezes problemas familiares. No entanto, o teu coração vai estar firme, se você estiver olhando para quem? Hebreus 12 fala, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É olhando, está no gerúndio, é o tempo todo. Não é olhar só no momento, é olhando o tempo todo. Por que isso? Você aí vai reagir com confiança. Você vai até chorar, mas você vai ter fé. Porque Deus não muda, Ele nos fortalece. Não há um deserto, uma dor, que Deus não esteja conosco. Deus estava com o povo do deserto. Dizem que deserto não vivido é deserto repetido, mas o caminho do deserto, muitas vezes Deus nos leva. E era fundamental que Josué colocasse a sua fé em Deus. E Deus repete 3 vezes para ele. 3 vezes. Você não acha que em 9 versículos, Deus falar a mesma coisa 3 vezes? Queria impactar a Josué. Ele fala, você tem que ser forte e você vai ter que ser corajoso. E a vida impõe isso a todos nós. Dependendo do desafio, ele é muito grande. Você vai ter que ser forte, você vai ter que ser corajoso. Aqui a Bíblia não está fazendo uma retórica motivacional, até porque não enche o ego de Josué. Não fala que é o que eu te falei aqui, você é muito bom, que você que vai conquistar, porque você é inteligente, você é capaz. Não. É um mandamento divino. Você tem que ser forte e corajoso. Sabe,
mas você não é opcional, não é opcional. Mas a força e a coragem não são apenas para você lutar, mas para obedecer. Captou o que eu estou falando? Antes da luta, tinha que ter obediência. A força e a coragem, elas precisavam caminhar juntas. A força sem coragem, ela gera paralisia. Você tem força, mas o medo toma, você não sai do lugar. A coragem sem força, de repente, faz imprudência. Então, forte para permanecer firme, mesmo em meio às dificuldades. Eu poderia chamar isso com outra palavra, talvez resiliência. Você tem que ter resiliência. Corajoso para não deixar o medo tomar conta de você, porque o medo, ele vem, ele bate na porta, né? O medo do desconhecido, o medo do novo, o medo do ano novo, o medo de uma morte, o medo de ficar doente, o medo de perder emprego, o medo de tudo. A coragem bíblica, gente, não é ausência de medo em si, porque todo ser humano enfrenta o medo, e o medo tem um lado positivo, que muitas vezes te livra da morte, de uma situação de perigo, mas tem o outro lado que é o ruim, quando ele te afasta do propósito e te afunda num buraco, né? Então, o medo que a Bíblia fala aqui e permite, não é a ausência desse medo fisiológico de fugir de um iminente perigo, né? Mas a disposição de obedecer apesar do medo continuar a crer. Tem um salmo que fala, quando eu temer, hei de confiar. Ou seja, o medo vem, você luta contra o medo, declara a palavra de Deus, e eu vou o quê? Continuar. Então, gente, a disposição para o enfrentamento, para não parar, para não recuar com facilidade. Sem coragem, a gente não vai avançar. E Deus falou, sabia disso, falou isso para Josué, você tem que ser muito forte. E tem hora que ele falou, muito corajoso, né? Coragem para enfrentar o novo. Você vai ter que ser coragem para não perder os princípios. Você vai ouvir conselho, vai ouvir gente falando algumas coisas, não permanece naquilo. Coragem para obedecer toda a lei e não apenas algumas partes convenientes da Bíblia. Tem gente que tem coragem de obedecer algumas partes que são boas para ela, mas outras que ela tem que ser confrontada e mudar, aí a coragem some. E muita gente fracassa, não por rejeitar a palavra toda, mas rejeitar parte dela. Agora, a Bíblia fala, você tem que ler e meditar na Bíblia, no livro da lei, a Bíblia de então, né? E você tem que observar toda ela, você não pode ficar... Olha só, e a gente não precisa de concordar com tudo na Bíblia, você tem que obedecer. Você pode até dizer assim, Deus, eu achei que dessa maneira não seria muito correto. Quem somos nós? Mas Deus não está te perguntando isso. Você obedeça, que é o melhor caminho. Então a gente tem que aprender a redimensionar os problemas, resignar um novo tempo diante de Deus e na história, e não esperar dias fáceis, dias tranquilos, sem saber que é a luta. Então, gente, eu profetizo que, de fato, vocês vão viver momentos difíceis. Mas também, eu acho que eu não erro em profetizar que você vai ter a presença de Deus, o gozo de Deus e a alegria, né? Lembrei do Sermão na Montanha, ontem meditando, né? Macários, muito feliz aqueles que choram. Eu fiquei orando até Deus, pô, Deus, como é que pode isso, né? É muito feliz quem chora os seus pecados, aquele que se humilha diante de Deus, não é isso? Humilde de espírito, ou outra tradução, pobre de espírito. Então, gente, a gente tem que ressignificar tudo segundo a palavra de Deus. E em todo o tempo a gente vai enfrentar sabendo que Deus está presente. Deus está presente, sabe? Jesus chegou a dizer isso, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Antes de falar do problema, ele fala assim, eu estou falando a vocês para que vocês tenham paz, fiquem tranquilos. No mundo vocês vão ter o quê? Então ele já acalmou você, como é que você pode ter paz? Ele só ele pode dar essa paz. A minha paz, disse ele, eu não dou como o mundo o quê? A dar. O mundo dá se você tiver dinheiro, se você tiver saúde, está tudo bem. Estiver correndo tudo de acordo com a tua perspectiva emocional, dá tudo certo, vivendo um amor, paz, alegria dedicada. Mas Jesus falou assim, não, a minha paz independe disso.
Amém? E ele disse que não veio trazer paz nesse sentido, mas veio trazer espada. Então você vai ter que ver os paradoxos que o cristão vive aqui. Então, gente, se nós temos problemas e dificuldades, e eu não sei quais eu próprio viverei, e nem as quais você viver, eu tenho que ser forte. A única coisa que eu sei, eu tenho que ser corajoso. E o segredo do sucesso, o diferencial aqui, é não cessar de falar deste livro da lei, de dia, e aí, o que mais? De noite. O que você tem que fazer quando acorda de madrugada? Pensar na palavra, cara. Bota a Bíblia falada no teu ouvido. Ou então, se você já decore o texto da Bíblia, que para orar é muito interessante, né, e você vai orando a palavra, não cesse de falar durante o dia. Acorde dando bom dia, meu amor. Eu falei a vocês aqui que eu aprendi com a menina lá. Eu e Marilene, né? Agora estou fazendo a prática. Eu acordo e falo, bom dia, meu amor. Já falo para Deus, né? E vou dormir igual o outro. Falei assim, boa noite, meu amor. Muito obrigado pelo dia que passou. Então, gente, é lembrar de Deus o tempo todo. O diferencial de Josué, presta atenção, não seria agora a estratégia militar, mas a intimidade com a palavra. Captou aqui que eu estou falando com você? A estratégia Deus daria na hora. E a estratégia de uma guerra era diferente da outra. Jericó mandou rodar lá 7 vezes, todo mundo sabe a estratégia louca. Outras não, bota o cerco aqui, vai ali. Ou seja, o dia a dia pertence a Deus. Então Deus não promete aqui sucesso, como é que eu posso dizer, separado da obediência. Você vai ser irresistível todos os dias da sua vida, mas você vai ter que meditar na palavra e seguir ela. O maior perigo não é enfrentar gigantes, então. E Josué sabia que iria enfrentar gigantes, ele foi um dos espias. Mas seria desviar-se da palavra. O maior perigo que você tem, então, no ano que inicia, é desviar-se da palavra. À medida que você desvia da palavra, você desvia de Deus. Você fica longe de Deus. E esse era o verdadeiro segredo aqui que Josué teria que enfrentar, sabe? Ele tinha que ser forte para dizer não ao pecado. Que a mesma tentação que você passa, homens do passado viveram. Né? Corajoso para permanecer firme. Firme para não negociar princípios. E você sabe que o povo, dizem que a voz do povo é a voz de Deus. É uma mentira absoluta. E o povo fez tanta besteira lá no deserto, tirou Moisés do sério, né? Deixa eu falar para vocês. A verdade é que uma pequena dose de coragem talvez faça você obedecer uma pequena parte da palavra de Deus. Mas é necessário grande força e coragem para obedecer toda a palavra de Deus, sabe? É preciso ser fiel ao que Deus estabeleceu. Veja que então ele associa força e coragem na palavra da obediência, sabe? E aparece aqui 3 verbos aqui. Então não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Depois ele fala para obedecer tudo que está na lei. Então, falar, eu tenho que ficar declarando a palavra de Deus. Isso é proteção para mim. Eu tenho que meditar, o que é isso? Matutar na cabeça aqui, pensar no que a Bíblia diz, orar. E aí, eu tenho que obedecer o que a palavra de Deus diz. A carta de Tiago fala que a fé sem obras é o quê? Eu falo e não faço, é morta. Então, um ano abençoado, presta atenção aqui comigo, começa com a Bíblia aberta. Vou repetir, um ano abençoado começa com a Bíblia aberta, ou ligada, se você quiser, né? Não há como conhecer a palavra se você não dedica tempo a ela. Não há tempo sem prioridade. A gente vive numa questão de gestão de tempo hoje, né? A gente trabalha a hora, estuda várias horas, assiste filmes, e quem gosta aí de séries, fica no celular todo dia, diz que a média do brasileiro no celular é uma das maiores de horas, né? E tudo isso pode ser lícito, mas é distração. Não é verdade? Então, se eu tenho que meditar todo dia no livro dessa lei, eu tenho que separar um tempo, na prática, para meditar. Eu tenho que desligar muitas vezes isso aqui. Bota no mudo, então, se você não quiser desligar, né? Leia menos opinião, leia mais a Escritura.
porque muitas vezes só lê ou artigos ou livros e não lê a palavra em si, né? Ore antes de começar o dia. O maior sucesso que você vai ter vai ser obediência, é não se desviar da direção de Deus. E no versículo 9, então, ele chega a dizer assim: não foi isso que eu te ordenei? Olha aí, ele está terminando essa conversa, Deus está terminando a conversa com ele. Você seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Novamente, parece que Deus vai repetindo. O Senhor, por que que você não vai ter medo nem ficar assustado? Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que eu andar. Então Deus reforça agora pela terceira vez. É como que Deus está dizendo assim: cara, você não pode esquecer isso. A única forma de nós não temermos, a única forma também de nós não nos espantarmos, é não perdermos a perspectiva de Deus na nossa vida. O que garante a coragem, e agora é a compreensão do todo de Deus, do que Deus tem para nós. E a gente precisa saber isso para não se assustar, porque somos seres normais, e seres normais se assustam assim. Quem parece até tão corajoso, às vezes está cheio de medo por dentro, né? O medo vai surgir principalmente se você não souber quem está com você. E ele não abona pecado, ele não abona que a gente tome atitude e queira a bênção. Não, tem que submeter ao contrário, a ele que é o abençoador, né? Israel, então, ele não venceria por causa da presença bélica dele, porque o exército era adestrado, mas porque Deus estava com ele. Deus sabia que o próprio Josué ia ter medo, né? Por isso ele não ignora, por isso ele confronta. E esse texto aqui foi escrito inicialmente para Josué, Deus falando com ele. Então, vemos o mesmo modus operandi de Deus que foi com Moisés, agora com ele. E havia sido escrito em Êxodo 15 por Moisés: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Então Deus era um homem de guerra. Ele é chamado muitas vezes o Senhor dos exércitos. Meus queridos, então 2026, nós deveríamos confiar mais em Deus. Confiar acerca dos recursos, da saúde, do dinheiro, do trabalho, da família. Devemos confiar mais em Deus e pouco em nós. Sabia disso? Não confie em você muito não. Confie em quem? Em Deus. A tua sabedoria vai ter um ponto, mas ela pode você se achar sábio, tão sábio, e daqui a pouco perder como Salomão se perdeu. E depois achou que tudo era canseiro e enfado, tudo era vaidade. E você concorda comigo que grande parte da nossa ansiedade desapareceria se nós tivéssemos uma plena convicção de que Deus está lutando por mim agora? Que Ele que vai me sustentar, que vai me manter de pé, não é verdade? Mas é incrível a capacidade que tem a ansiedade de vir, e a gente não consegue profetizar isso. Eu sei, eu sou igual a vocês, muitas vezes com dificuldade. E às vezes a gente olha para os grandes homens de Deus, olha a história de Moisés, olha a história de Abraão, no Velho Testamento todo, né? Fala, como eu queria ser como Abraão, como eu queria ser como Moisés, um cara que falava face a face como Deus, como eu queria ser como Davi, um adorador, um homem segundo o coração de Deus, nem por todos eles. E fato, foram homens de Deus e deixaram exemplos positivos e alguns até negativos para nós, isso para o nosso ensino. Mas a grande questão hoje é que nós temos muito mais revelação do que eles tiveram, sabia disso? Nós temos o Novo Testamento, nós temos a plenitude dos tempos, nós temos a revelação de Jesus. Antes eles não conheciam, eles tinham uma promessa do que haveria. Nós hoje somos depois da promessa que já veio e pisou aqui. Antes eles conheciam o Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, né? Eu sou o que sou, aquele que consumiu os inimigos como o Senhor dos Exércitos. Hoje a gente sabe, por exemplo, uma revelação muito maior que Jesus veio trazer, de que Ele é nosso Pai, que Ele é amor, que Ele é misericordioso. Jesus veio mostrar uma face linda, mostrar o caráter. Chega, quem me vê a mim, vê o Pai. Você consegue perceber isso? Então, no meio da incerteza, no meio da dificuldade, nós temos que colocar os nossos olhos naquilo que é sólido. Jesus é uma rocha imutável.
Ninguém tira, ele é a pedra perfeita. E agora, para terminar, eu queria olhar um pouquinho para Jesus Cristo, né? Quando a gente olha para Cristo e a gente lê os evangelhos, a gente vê como Jesus lida com a sua história. Jesus foi homem. Natal, celebramos agora. Se encarnou. Ele também teve que enfrentar desafios diferentes e realidades diferentes da sua vida. Todo mundo sabe que Jesus morreu com 33 anos. Mas ele viveu um bom tempo da sua vida com a iminência da morte, sabendo. Até que começou o ministério, isso não o impediu de começar o seu ministério e fazer o que ele fez. Veja que na semana anterior à sua crucificação, ele entra em Jerusalém aclamado, sentado num burrinho, e as pessoas com palmas nas mãos, cantando, celebrando, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? As pessoas jogavam as vestes no chão, as palmas, para que ele entrasse triunfalmente. Aí, glória a Deus, que bênção, de fato, esse momento muito interessante que a Bíblia relata. Mas na semana seguinte, o desafio já era diferente. Ele teve que lidar novamente com a opinião pública contrária, com o sinédrio traçando, com aquela armação toda e daqui a pouco com aquele grito, crucifica-o, crucifica-o. Como Jesus reagiu nesse tempo de oposição, de ameaça? Como é que ele fez? Ele colocou os olhos no Pai, senão ele tinha se perdido também, né? Ele sabia que o Pai o amava, apesar da cruz. Você tem que estar firme em Deus, que apesar das dificuldades, Deus te ama, o Pai te ama, Jesus prometeu estar com você. Ele sabia que o Pai tinha propósitos na vida dele, e muitas vezes esses propósitos acontecem no meio da dor e no meio do sofrimento. Então a gente, como homem, a gente não vê Jesus com ausência de medo. Você vê no Getsemane, ele está falando, Pai, estava muito dolorido, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas tinha uma confiança inabalável, e ele falava da vontade do Pai, e isso fazia ele ser firme também até o fim, como foi. Jesus viveu dependente do Pai. Nós estamos aprendendo aqui, Josué tinha que ser dependente de Deus. Jesus dependeu de Deus. Jesus buscou orientação de Deus, a força necessária pelo meio da oração e da palavra. Muitas vezes Jesus se retirava para orar. Esse ano, a hora está difícil, você está sem força, o que você tem que fazer? Se retira, ora, vai ler a palavra de Deus. Confiança nas Escrituras, confiança na palavra de Deus, sabe? Jesus citava as Escrituras. Jesus citou diversas vezes as Escrituras, e ele não tinha também tudo aquilo que foi falado, nem os ensinos de Paulo, depois de Pedro e de João, né? Não tinha. Mas isso era suficiente para ele, sabe? E assim ele fez a vontade do Pai, ele cumpriu. Nós só vamos ter sucesso no sentido pleno em 2026 se nós formos nos conformarmos à vontade do Pai. Obediência pela fé. Jesus obedeceu. Sabia que antes Jesus não precisava de obedecer? Porque ele era Deus. À medida que ele se encarnou, ele diz a Bíblia que ele aprendeu a obediência. Ele foi obediente a Maria e a José e a todas as autoridades. E assim diz a palavra de Deus que ele, no meio do sofrimento, ele aprendeu a obediência. Por que Jesus foi até o fim? Porque ele teve coragem. Porque sua fé foi sustentada, apesar de oposição, apesar de rejeição, apesar de uma traição de um amigo que andou com ele 3 anos, né? E ele corajosamente foi para a cruz. E ele declara, para isso eu nasci, para isso eu vim o mundo. Corajosamente ele carregou a sua cruz, já que seria essa forma, ele sabia disso, de cumprir a vontade do Pai e de resgatar-nos todos agora, 2000 anos depois, e todos que virão ainda antes da sua vinda. E a sua coragem, então, é um exemplo para nós, de uma dependência, de citar a Escritura. Quando tentado, ele citou a Escritura de uma forma contundente, com uma interpretação verdadeira e não segundo a qual Satanás queria fazê-lo entender. E ele se torna um exemplo para todos nós, sabe? E ele sujeitou, foi obediente à morte, mas teve coragem para manter-se firme até o fim. Quantos aqui vão ter coragem para chegar até o fim de 2026 firmes?
Jesus foi ousado. Jesus foi corajoso. Jesus meditava na palavra de dia e de noite. Jesus colocou seus olhos nas profecias, tudo que foi falado acerca dele. Então isso animava ele, fazia ele para frente. Um novo tempo estava chegando, ele sabia a despeito do que tinha que passar. E ele chega a dizer: é chegado o reino de Deus no meio de vocês. Então, Jesus, um homem perfeito, um homem que pisou nessa terra e que nunca pecou, demonstrou que é possível ter coragem, que é possível ter fé, que isso não é automático, não cai do céu, é uma busca constante, é comunhão constante, e ele serve de modelo para a gente hoje, seguir seus passos agora, né? Agora, quando você olha para você, seja sincero, o que você vê hoje? O que você vê hoje? Perseverança, fé, ousadia, coragem, resiliência, determinação, ou você está se vendo meio perdido? Será que você perdeu já a capacidade de resistir? Será que você não suporta mais a oposição, o medo? Como é que você está lidando hoje com teus temores e teus tremores? Todos nós temos temores e temos tremores. As estações mudam, o ano muda, a vida muda, o desafio muda. A palavra de Deus hoje está te dizendo: é preciso coragem, é preciso força, né? Não vai ser um ano, vou repetir de novo, sem luta. Não, em determinados momentos você vai ter que lutar muito. Faz parte da história. Se você não quer lutar, morra. Pede a Deus então para levar, porque enquanto aqui é tempo de luta, né? Moisés, meu servo, é morto, ele começa. Mas não termina com luto essa palavra. Essa palavra não termina num funeral, né? Termina com movimento. Você agora vai passar esse Jordão. E você sabe que Deus abriu o Jordão também. Foi um milagre, segundo aqui agora, de abrir águas. Passagem tinha sido no Mar Vermelho, no tempo de Moisés, agora no tempo de Josué. Ou seja, Moisés, meu servo, é morto. O passado cumpriu o seu papel. Agora, o que você tem que fazer, Josué? Você tem que se levantar. Você não pode parar. É hora de avançar. As mesmas palavras eu quero, de outra maneira, traduzir isso para vocês, né? Que este ano novo, para ser vivido, seja vivido na certeza de um propósito de Deus. Que Deus continua tendo propósito com você, não é só com o pastor. Que você tenha coragem para obedecer. Coragem para obedecer a palavra de Deus, para se afastar do mal, para não buscar lugar de pecado, né? Coragem para ter disciplina na palavra de Deus, de ler a Bíblia, confiança na presença divina, que prometeu estar conosco todos os dias, e que assim a gente seja mais parecido com Ele do que fui esse ano de 2025. Porque a propósito da palavra de Deus é nos tornar mais semelhantes a Jesus, né? Então, meus amigos, eu tenho uma palavra para dar com vocês. O mesmo Deus que foi com Moisés, o mesmo Deus que foi com Josué, Ele prometeu estar com vocês todo dia. Então, sejam fortes. Sejam fortes. Não é só a musculação lá. Não, sejam fortes. Faça a musculação espiritual que eu estou falando aqui, né? Jesus continua sendo uma rocha eterna. Jesus é uma fortaleza. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele vai nos amparar na hora da fraqueza, eu tenho certeza absoluta disso. Ele vai nos ajudar nos momentos difíceis, Ele vai te ajudar, né? Ele vai te ajudar a caminhar, Ele vai trazer ânimo novo ao coração, sabe? Ele vai restaurar muitas coisas. Quem sabe o que você mais sonhou seja nesse ano de 2026, a época exata. E Ele vem para nos salvar. Se lembra de Pedro de novo? Mestre, eu estou afogando. Jesus estende a mão, né? Então, que 2026 venha, que venha com essas novas estações, novos tempos, e que neles a gente encontre todos os dias a graça de Deus. Você concorda comigo?